Bom, mais cedo nós ouvimos um representante do agronegócio sobre esse tema. É um dos principais setores que defende o marco temporal. Agora a gente conversa com o líder indígena, filósofo e ambientalista Ailton Krenak. Krenak, seja muito bem-vinda aqui à CNN. Eu queria de você um pouco da expectativa para esse julgamento, obviamente, mas também queria entender o que pode acontecer caso o STF valide esse marco temporal. Bom dia. Eu espero que esse assunto que já vem se arrastando há tanto tempo e que agora está coincidindo com esse julgamento, seja feito dentro dos termos da nossa Constituição de 1988, que sejam reconhecidos os direitos dos povos indígenas aos seus territórios. Caso isso seja negado, nós vamos acrescentar mais uma crise social, uma crise também envolvendo a questão ambiental, que é uma questão séria, que envolve interesses não só das comunidades indígenas, mas do mundo inteiro, né? Ailton, tem uma discussão importante também sobre esse assunto, além do Supremo Tribunal Federal, rolando no Congresso Nacional, né? Você acha que pode sair alguma coisa de lá também? Você acha que é uma discussão importante de ser acompanhada também, porque independentemente da decisão do Supremo, o Congresso dá sinais de que vai querer mexer nisso de algum jeito, né? Bem, o que está em julgamento, na verdade, é se o que está sendo proposto em torno dessa questão da terra indígena Xoclém, em Santa Catarina, vai incidir sobre essa longa discussão em torno do marco temporal. O Congresso quer pôr termo nessa discussão, porque ela já se arrasta há muito tempo e ela está causando prejuízo social, ambiental e um dano político grande para o Brasil. Então, eu acredito que tanto o STF quanto o Congresso, eles devem assumir a responsabilidade por esse momento e tomar a decisão mais adequada, né? Tanto do ponto de vista de respeitar a Constituição, quanto do ponto de vista das consequências que isso pode ter para o Brasil. Ailton, quais são os pontos negativos mais sensíveis que você julga interessante reforçar agora aqui para a gente, para todo o Brasil que nos escuta diante desse julgamento sobre as terras indígenas? Bem, é uma questão muito simples, ela não tem complexidade não, é respeitar a Constituição. O que está escrito no capítulo dos direitos dos índios na Constituição, ele é suficiente para esclarecer isso. Eu acredito que vai orientar a decisão do STF também. Ailton Krenak, eu quero voltar à pergunta do Rafael Colombo sobre a questão dentro do Congresso. Por quê? Porque nós não temos uma única liderança indígena na Câmara dos Deputados, mas temos uma grande bancada ruralista. E aí eu lhe pergunto, como é que vocês lidam? Qual é o tipo de força que vocês têm para essa luta tão desigual na representação política? Desculpa de eu não ter atentado para a pergunta do Colombo. Na verdade, a desproporcionalidade dessa representação não é novidade. O povo indígena nunca teve representação na política brasileira. E o fato de ter apenas uma representante não altera também esse quadro. O interesse das comunidades indígenas ele deveria ser o interesse comum do povo brasileiro, de todo mundo. Ele não deveria ser um interesse específico, porque ele diz respeito ao clima do planeta, a economia do nosso país e o patrimônio da União. As terras habitadas pelo povo indígena é patrimônio da União. Se o setor privado pudesse se apropriar dessas terras, nós vamos estar fazendo a maior privatização de terras no nosso país. Nunca aconteceu na história do Brasil. Ailton, eu queria que você explicasse para quem não tem familiaridade com esse assunto e não o acompanha tão de perto e tão bem quanto você, qual é a sua avaliação sobre o argumento que é apresentado por quem é a favor do marco legal? Dizendo, há pouco nós ouvimos aqui no jornal um representante da Confederação da Agricultura dizendo, olha, o que nós queremos é a garantia de que haverá uma indenização pela eventual demarcação de uma
terra indígena. A preocupação deles é a seguinte: você tem ali 3, 4 gerações, a Luciana até falou, né, mas os indígenas estavam ali há muito mais tempo. Mas você tem ali 3, 4 gerações de uma família que estão plantando numa determinada fazenda, numa determinada terra, e aquela terra é demarcada em determinado momento e aquele agricultor perde o que investiu. Esse é um argumento razoável na sua avaliação e, se não, por quê? Colombo, esse argumento ele é especificamente vinculado à questão de uma terra indígena em Santa Catarina, é a terra Xoclém. Ele não reflete sobre a discussão em torno do marco temporal, que ele incidiria sobre todas as terras indígenas no Brasil inteiro. Sobre esse assunto em particular, da terra indígena que em Santa Catarina, que se reclama a indenização, a Constituição é bem clara. Ela diz que só cabe indenizar os bens, quer dizer, os imóveis, as coisas que as pessoas instalaram lá. Mas eles não podem receber pela terra. A terra é da União e o uso é restrito, é o uso indígena. Eles não têm que receber uma indenização porque eles invadiram uma terra indígena. Ailton, quando a gente fala sobre essa discussão em cima da utilização da terra, a gente está falando de um setor econômico do Brasil bastante poderoso, que é o agronegócio, a agropecuária, com muita gente poderosa também defendendo os seus interesses. Só que quando a gente fala da valorização, da utilização da terra por meio dos povos indígenas, a impressão que a gente tem é que é preciso argumentar muito mais com as pessoas para que elas compreendam de fato a importância, e quando ouvem questões econômicas envolvendo o agronegócio, são questões mais normalizadas. Ah, tudo bem, que use mesmo, é dinheiro, é benefício para o Brasil. Por que essa discussão se arrasta há tanto tempo e é tão difícil fazer as pessoas entenderem o valor da terra para os indígenas, muito além do que apenas um ganho econômico? Talvez seja uma questão cultural também, porque nós somos ainda um país de mentalidade agrária. A maioria das pessoas pensam a terra como propriedade mesmo. Isso aí é uma coisa da cultura brasileira. Os povos indígenas entendem que a terra é um bem sagrado e que ele não tem que ser apropriado por nenhum particular. Ele tem que ter um uso comum. É por isso que as comunidades indígenas têm o uso coletivo da terra, não é o uso particular. Um indígena não pode vender um lote, um branco pode vender um lote. Por isso que eles entendem a terra como moeda, capital, como coisa de troca. É uma coisa cultural, Larissa. Eu não sei como que a gente vai superar isso. Ele faz parte da história do Brasil. O fato de existir um poder econômico brutal, manipulando a opinião pública e botando matérias pagas nos jornais para defender seus interesses, denota uma falta de ética e uma questão grave, porque nós temos uma economia apoiada na falta de ética, e isso é muito vergonhoso. Ailton Krenak, ainda há pouco você falou sobre o apelo mundial que essa questão tem, que não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo. Vários relatórios que falam agora de desmatamento, e eu digo isso porque o mundo está de olho no desmatamento no Brasil, apontam que apenas 1,6% desse desmatamento aconteceu em terras indígenas, ou seja, a população indígena tem uma grande contribuição para esse apelo mundial. Como vocês se articulam mundialmente, além das fronteiras brasileiras? Bem, não é uma difusão iniciada agora. A questão dos povos indígenas e o meio ambiente, ele está nos relatórios da ONU desde a década de 90, desde a ECO 92, que tem um acompanhamento sobre a evolução climática, sobre a questão ecológica em territórios indígenas, unidades de conservação, parques nacionais. E, comparativamente, as terras indígenas conservam mais biodiversidade do que qualquer outra unidade de conservação, onde é exigido guarda-parque, investimento, infraestrutura, e o povo indígena faz esse trabalho voluntário de proteger a biodiversidade do planeta, e isso se tornou, de certa maneira, uma empatia ampla, global, e o agronegócio no Brasil vai perder muito negócio lá fora se ele continuar hostilizando as terras indígenas de uma maneira tão burra. Nós conversamos com o líder indígena, escritor e ambientalista Ailton Krenak. Muito obrigada, Krenak, por essa entrevista. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia.